Nesse vídeo eu vou apresentar-vos duas teleobjetivas da Sony, isto é, dentro da oferta que nós temos de teleobjetivas, duas que têm mais ou menos um alcance semelhante em termos de distâncias focais, mas que devido à sua própria natureza, uma vai estar mais adaptada para um tipo de utilização e outro a outro. Para quem não acompanhou e para quem quer saber um pouco mais sobre as teleobjetivas, podem encontrar neste vídeo uma explicação genérica sobre o comportamento das teleobjetivas e o que é que nós vamos encontrar no mercado. Voltando a estas duas, nós estamos a falar de duas teleobjetivas, a 100-400 e a 200-600. A primeira característica que eu quero destacar, obviamente, tem a ver com a dimensão. Esta é uma objetiva, a 100-400, muito mais portátil, isto é, eu consigo levá-la em mochilas menores, é muito mais confortável para viagens do que propriamente essa objetiva, incluindo também o peso. Esta objetiva é uma objetiva que tem uma abertura máxima de 4,5 quando está a 100 e chega ao 5,6 quando estamos a 400. Isto é, não tem uma perda de luz assim tão grande como outras objetivas que nós encontramos no mercado em termos deste alcance de distância focal. Como podem ver, esta objetiva é telescópica, isto é uma objetiva que permite ser assim, dessa dimensão pequena, porque quando nós queremos utilizar uma distância focal maior, quando queremos aproximar o objeto ou o sujeito da nossa fotografia, ela cresce desviando as linhas de vidro que nós temos aqui dentro, de forma a realizar essa aproximação. Isto não se vai passar com a 200-600, que é esse tanque. Obviamente, vantagem na 100-400, mais portátil, mais leve. Desvantagem na 100-400, nós vamos ter aqui uma zona que, apesar de estar muito bem vedada, pode ser uma zona de entrada de pequenas partículas. Por isso, eu aconselho muito mais a objetiva 200-600 para quem trabalha em condições profissionais ou que tem que trabalhar, por exemplo, ou deslocar-se ao deserto, onde nós temos uma areia mais fina, em locais onde há mais vento e há mais detritos no ar. Obviamente, esta objetiva é muito mais tanque porque nós passamos de 200 para 600 sem haver qualquer variação da objetiva. Portanto, ela sim é mais tanque. Esta é uma 5.6-6.3, a semelhança daquela nós temos uma perda de um stop entre a distância focal de 200 e de 600 mm, obviamente ela vai ter um alcance muito maior. Em termos ópticos, e eu não quero falar sobre isso, existem vários comparativos na net sobre a vinhetagem, sobre a aberração cromática. Eu acho que aqui o que eu quero é apenas mostrar do ponto de vista prático as diferenças. Para esse outro tipo de cuidado vão encontrar inúmeros vídeos na internet que vos podem esclarecer. Destas duas eu encontrei um resultado bastante satisfatório tanto numa como outra, isto é, eu poderia adquirir uma ou outra. A minha opção recai sobre a 200-600 e por um motivo muito simples. Eu já tenho na minha lista de objetivas uma 70-200, portanto a 200-600 vai acabar por completar melhor as minhas distâncias focais e vai me permitir ter teleobjetivas que vai dos 70 aos 600. Esta é uma objetiva bastante mais pesada e de uma dimensão que não é tão confortável para viagens a título pessoal, por exemplo, em lazer. O que é certo é que esta objetiva vou utilizá-la em situações bastante específicas a título profissional ou pessoal e que quando a levo já sei com o que é que vou contar e o que é que eu pretendo retirar dela. Quando eu não preciso desse tipo de alcance, eu vou utilizar a 70-200 e nesse caso não me faria sentido ter uma objetiva cujo metade do seu alcance está contido também na minha outra objetiva. Por esse motivo eu aconselho a quem procura uma objetiva que tenha um alcance médio, que se possa deslocar com ela, colocá-la numa mochila pequena, utilizá-la em viagem e que seja mais leve e ergonómica, a 100-400. Para quem procura utilizar ou precisa mesmo de um alcance maior, que vai utilizá-la em situações mais hostis, por exemplo em termos de vento, de detritos, procura uma objetiva mais tanque com um maior alcance, recomendo vivamente este. E principalmente no meu caso eu irei adquirir esta objetiva porque ela complementa outra que eu já tenho, dando-me assim as distâncias focais que eu preciso e não tendo duas que praticamente competem entre elas, sendo que a outra é a 70-200-2.8, portanto que é mais luminosa do que seria esta. Fiquem atentos porque em breve eu vou apresentar-vos as duas objetivas de segunda geração, as duas teleobjetivas 70-200, a 70-200-2.8 e a 70-200 f4. E mais uma vez aí eu vou apresentar-vos essas objetivas do ponto de vista prático e não apenas do ponto de vista técnico em relação às suas aberturas. Até breve!